Olá, sou o Fernando Moura, editor da revista 7. Estamos em Amsterdã, IBC. Vinícius Godme, nunca sai. Mantis. Trouxe de novo você aqui pelo seguinte: você fala muito de IA. A discussão é se você poderia rapidamente falar qual é a diferença entre a IA preditiva e IA generativa e qual é que é a favorável para a indústria. Claro. Hoje em dia a IA foi muito popularizada através da IA generativa, dos modelos de linguagem que nos permitiram conversar com os dados e conversar com os resultados de uma maneira mais natural do que usando modelagem, programação, muita matemática e tudo mais. Elas têm abordagens completamente diferentes, né? Então, as diferentes formas de treinar modelos e de desenvolver IA preditiva exigia, como na generativa, um dataset, né, uma quantidade de dados muito expressiva e muito específica ao uso que queria se fazer daqueles modelos de inteligência artificial. E a preditiva é muito ancorada em modelos matemáticos, mesmo sendo imagem, o que costuma se fazer é traduzir a imagem em um conjunto numa matriz de dados e calcular coisas e desenvolver coisas em cima de uma matriz de números. Com a IA generativa, esse modelo é por associação de linguagem, ou seja, associação de palavras. É como se o treinamento fizesse com que você pudesse completar uma frase, né? Igual você tinha na escola, né? Complete a prova que vai que verbo você coloca. Exatamente. Então, quando a gente olha para a indústria, na nossa visão, a popularização do uso de IA generativa acaba negligenciando a atenção ao processo de obtenção do resultado. Seja o resultado da escrita de um artigo, seja o resultado da criação de uma imagem ou da captura de dados, que é a nossa especialidade. Mas na indústria, saber qual é o processo de obtenção do resultado é fundamental para você poder entender quais são os parâmetros, saber quais são as fontes, saber qual é a origem do dado. Então, o que a gente acredita é que, de uma forma profissional, o que vai permitir com que essa indústria se desenvolva usando IA é usar profissionalmente. Então, provavelmente, as TVs, as produtoras, ou vão ter cientistas de dados e engenheiros de inteligência artificial dentro das suas estruturas, ou vão ter que contratar empresas especializadas para construir esse processo sabido, conhecido e controlável numa combinação de IA preditiva com IA generativa. Vinícius, mas até agora, o que eu sinto é que a IA ela funciona para o que já está feito. Sim. Será que no futuro a gente vai poder incluir essas ferramentas no processo de produção? Eu acho que sim. E eu acho que hoje a gente já consegue fazer alguma coisa como isso. O que a gente sugere é fazer isso com a parcimônia de ser um suporte ao processo criativo e não ser o processo criativo. Por exemplo, quando a gente trabalha com a análise de roteiro de filme, de série de TV, o objetivo do que a gente cria para o nosso cliente é fazer com que ele interaja com uma inteligência artificial que provavelmente leu ou as coisas que ele usou como fonte, ou as próprias produções audiovisuais que ele fez, para poder ser um suporte dentro da sala de roteirização, né? Na parte de produção, por exemplo, de conteúdos de comerciais, peças publicitárias, eu acho ainda que está muito distante uma agência fazer uma campanha publicitária para uma grande marca e ancorar isso na criação de peças a partir de inteligência artificial. Não porque a qualidade é ruim, mas é porque a compreensão de como aquilo vai impactar na estratégia de venda ou na estratégia de posicionamento, eu acredito que ainda faz parte de um processo criativo humano. Mas essa combinação de poder testar 10, 20, 50 peças produzidas ou rascunhos feitos por uma produção de inteligência artificial, eu acho que acelera e eleva o nível de discussão quando a gente está falando sobre isso. Então, aí a IA seria uma ferramenta. Claro. Claro que isso. Sim. Tá, e a última que eu te faço é, pensando em tudo isso, não sou engenheiro, sou da área das ciências sociais, e na área das ciências sociais a gente discute, na teoria dos discursos sociais, que o discurso é feito dos discursos. Sim. A IA funciona dessa forma. Sim. Certo, mas aí, a IA cria ou recria? Porque eu tenho essa sensação, eu me escuto muito isso. Sim. Para mim, recria, não cria. Que vocês olham? Eu acho que tem esse conceito dentro do universo de criadores de IA. Eu acho que eles já se sensibilizaram em que existe uma cocriação. Então, a gente, por exemplo, já vê artes feitas com IA com assinatura dupla. Então, é a assinatura do artista humano, que geralmente é um engenheiro, e o conjunto de modelos ou o conjunto de fine-tunings que ele usou em cima de algum modelo. Eu acho que essa assinatura parece pertinente, porque um dos princípios dos LLMs é você perder a origem dos dados durante o processo de treinamento. Isso faz parte do processo.
É por isso que é tão difícil saber a origem dos dados, porque o nível de interações e de iterações que os parâmetros e os dados fazem com modelos cada vez maiores faz com que seja impossível de saber de onde veio aquela combinação de ideias que te ajudou a produzir aquela peça, que te ajudou a produzir aquele artigo. Então, faz sentido dar créditos ao modelo, porque o modelo concatenou um conjunto de dados que não se sabe de onde veio, mas que aquilo foi feito com o talento de quem, no mínimo, escreveu bem um prompt e conseguiu trazer um bom resultado. Agora sim, a última pergunta que você colocou. Mas não saber é proposital ou é porque a máquina não consegue saber? Eu acho que, da maneira como o processo de treinamento desses modelos foi desenhado por enquanto, o volume de iterações entre os dados ele é tão grande que, de fato, não é possível permitir esse tipo de... É como se você fizesse diversas rotas de uma trajetória por diferentes ruas, por diferentes aspectos, só que ela não é mais linear, né? Esses bancos são multivetoriais, etc., sem nenhum tecnicismo, é como se ele fosse espacial. Então, depois de milhares, hoje em dia, de bilhões de iterações, você não tem mais como saber por quais nós ele passou até chegar àquele resultado. Quando a gente está falando do início da nossa conversa, né? Quando você desenha um modelo de IA preditiva, ele tem o mesmo nível de complexidade, provavelmente muito menos parâmetros, mas você tem condição de estabelecer quais foram os parâmetros que foram utilizados e com que, vamos imaginar nós, usando esse exemplo, ele passou para poder chegar naquele resultado. Portanto, você consegue rastrear da origem até o destino. Vinícius, muito obrigado. Obrigado. Vinícius Godme, Mantis, inteligência artificial preditiva e generativa, e um conceito interessante, a cocriação entre a máquina e o humano para o audiovisual. Seguimos daqui a pouco, às 7 em Amsterdã. Até já.